Olá, meu nome é Davi e bem-vindo ao Café com Tech. Para quem acompanha o canal sabe que há um tempo atrás eu postei esse vídeo aqui, na qual eu mostrava algumas máquinas que eu comprei de um ferro velho. Ao todos foram 9 máquinas, sendo 6 notebooks e 3 computadores, a um custo de R$ 50 cada máquina, totalizando 450. Eu postei o vídeo e eu pensei em dividir o vídeo em várias etapas, na qual eu mostrava o quanto que eu faturei com cada notebook, dando uma média de 9 vídeos, né? Só que, analisando melhor, eu decidi trazer tudo unificado, por mais que o vídeo fique um pouco longo, mas decidi trazer tudo unificado. E o que eu gostei bastante é que muitas pessoas, né, acharam um absurdo ter gastado R$ 450 com umas máquinas tão antigas. Mas acontece que o mercado de máquina antiga, quando você tem um acesso, ou até mesmo você tem os canais, por mais que você não faça muito dinheiro, mas ele ainda assim é rentável, beleza? E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo agora. Eu vou mostrar para você, máquina por máquina, e eu vou mostrar o saldo que eu consegui vendendo, máquina por máquina, o que eu fiz com cada máquina, beleza? Para poder estar recuperando o valor investido. Então vamos lá? A primeira máquina foi essa, que foi a máquina que mais iludiu a gente. Foi uma das responsáveis pela gente decidir querer comprar o lote. E pro nosso azar, quem viu o vídeo anterior, eu vou estar deixando o link na descrição, mas ela foi parar debaixo d'água, né? Ela tá cheio de barro dentro dela aqui, ó. A gente for abrir aqui ela, a gente pode ver. Pra você ver. A gente já deu uma limpada boa nela, mas aqui pra você ver a tampa a gente não limpou ainda, justamente de propósito, pra mostrar pra vocês que ela foi parar debaixo d'água mesmo, tá? Então essa máquina aqui a gente tentou ligar ela de algumas formas, não conseguimos. Então o que a gente decidiu fazer? Aproveitar as peças dela. Essas foram as peças que deu para aproveitar, né? O HD a gente deu uma boa limpeza, colocamos em um HD externo, né, para não danificar a máquina diretamente. A primeiro momento ele não estava alocado, a gente até pensou, né, que ele poderia estar com algum problema, mas a gente alocou ele aqui bonitinho, né? E deu tudo certo aparentemente. A gente tinha passado ele no Crystal Disk também, estava funcionando bacaninha, perfeitamente. Ou seja, esse HD a gente conseguiu aproveitá-lo, né? Graças a Deus. Lá para você ver mais de 400 gigas. Isso faz uma grande diferença dependendo da máquina, tá? Pois bem, com exceção dos coolers da imagem mostrada, todas as outras peças a gente fez os testes, limpamos as conexões, fizemos os testes e adivinha, todas as peças estavam funcionando, tá? Os coolers devido a ter uma conexão única com a placa, a gente não pôde testar se está realmente funcionando ou não. A gente poderia até testar, mas teria que cortar a conexão deles, né? E dessa maneira não teria como aproveitar, a gente teria que refazer a conexão e dar muito trabalho e corria o risco, tipo assim, de ser um trabalho em vão. Então se a gente cortasse e às vezes desse certo, talvez no máximo um trabalho de automação. Mas essa não é a ideia do vídeo. A ideia do vídeo é realmente valores monetários mesmo. Será que quanto que a gente conseguiu de faturamento com esse pequeno investimento nesses computadores, né? Então, com exceção dos coolers, fizemos todos os testes em todas as outras peças, todos os testes possíveis e conseguimos exatamente um HD de 500 GB, 3 memórias DDR3 de 2 GB, uma placa Wi-Fi e um processador, tá? A gente vendeu essas peças no mercado de usados. Antes que alguém fale, nossa, mas como que você conseguiu, como é que você faz isso, né? E vende uma peça nesse estado? Antes de qualquer coisa, a gente não vende a peça cara, a gente deixa descrita, tudo descrito na descrição, beleza? E ainda assim, apesar de todos os testes que a gente faz, a gente ainda dá garantia na peça. Então não é um trabalho qualquer que a gente faz, não é só anunciar e deixar a primeira pessoa comprar e tá tudo certo. Não, a gente dá uma garantia, faz todos os testes possíveis antes de anunciar a peça, beleza? Então vamos aos valores ganhos. Bem, o HD a gente conseguiu fazer a R$ 25, dando um total de 50 centavos por giga. Inclusive saiu bem rápido mesmo, descrito com todas as observações que a gente mencionou, beleza? É um HD SATA de 500 gigas, a gente conseguiu R$ 25. Nas memórias DDR3 de 2 GB, a gente conseguiu R$ 15 em cada, tá? Aquelas memóriazinhas menorzinhas. A gente vendeu para uma pessoa que trabalhava com aquelas placas mini ATX, tá? E ele pagou R$ 15 em cada memória, mesmo com todas as observações, beleza? Lembrando que a gente deu uma garantia de 30 dias para cada peça, fechou? A gente coloca uma numeração nas peças para que, né, não corra o risco de extravio ou coisa do tipo. O processador a gente conseguiu vender a R$ 10, porque a gente não tinha certeza exatamente qual processador que era, devido não estar descrito no processador e a gente também não saber a procedência do notebook, né? Em qual processador parou e tudo mais. Então a gente conseguiu vender a R$ 10 e também pela questão de ser pinagem ainda, né? Então, tipo assim, é uma arquitetura um pouco mais antiga. E a placa Wi-Fi a gente vendeu a R$ 9, beleza? Dentro da plataforma. E o que acontece? Essa placa também a gente deu 30 dias de garantia, beleza? Porém, ainda assim não foi o final, tá? Os coolers que eu tinha mencionado, a gente desmontou eles e tirou toda a parte que era feita de cobre. Pesamos e deu 100 gramas de cobre, o que na minha região deu R$ 3, né? Pode ser pouca coisa, mas vai ajudar no final. E a carcaça, que foi o restante do notebook, a gente também conseguiu vender a R$ 15, para um entusiasta do canal aqui, que viu nossos vídeos e estava disposto a comprar, mesmo com todas as observações. Então, quanto será que deu no total? Então, fechando as contas, a gente chegou no faturamento de R$ 107, dando R$ 57 de lucro com essa máquina, tá? Tendo em vista que a gente pagou 50 por ela, beleza?
Pode ser alguma coisa, pode ser que não. Para alguns isso é um dia de trabalho, beleza? Então vamos para a próxima máquina. Bom, essa aqui, né, no primeiro vídeo que a gente tinha gravado, a gente não tinha um carregador para ela, mas consegui achar o carregador para ela aqui. Aparentemente tá dando sinal de carga, porém a gente liga ela, a máquina no caso, ela liga, né, faz o sinal ali, porém, ó, o que que acontece? Ela desliga, tá dando queda de energia. Dependendo da situação, não dá para recuperar esse problema. Vamos lá, né? Vamos abrir o notebook agora, né, para ver como é que tá. Bom, só a gente abrindo ela aqui, fazendo essa abertura inicial dela aqui, a gente pode observar que ela tá sem um HD, tá vendo? Então, para fazer essa máquina funcionar, a gente precisaria no mínimo de um HD, né? O que faria com que o reparo dessa máquina não fosse tão viável assim, né? Tendo em vista que a gente gastou com a máquina, vamos ter que gastar com HD e dependendo da situação, gastar com o problema que ela vai estar aqui, né? Mas vamos continuar lá com essa nossa análise aí. Eu tô terminando de desmontar ele aqui. Essa máquina que ela é composta por 2 pentes de memória RAM DD2. Porém, eu gostaria de fazer um teste com ela aqui sem as memórias para ver se ela vai apitar. Se ela apitar é um bom sinal. Se ela não apitar é porque o problema não é nas memórias. Vamos ver. Ela deu queda de energia sem ao mesmo acusar a falta das memórias, né? Isso não é um bom sinal, mas vamos continuar, né? Ainda desmontando esse carinha, eu desmontando o cooler aqui, eu percebi que tem muita pasta térmica, cara. E essa pasta térmica, ela é recente, tá? Ela não é velha, não. Ou seja, possivelmente esse computador, ou ele deu problema já há pouco tempo, né? O problema que ele deu é recente, ou eles já tentaram arrumar. Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Queda de novo. E por fim, vou tentar fazer um teste sem o processador. Vamos ver, né? Então vamos lá, sem processador. Vamos ver o que vai acontecer, né? Conectei aqui. Tá conectado aqui. Ligou aqui. Olha lá, ligou. É o processador. Então, o problema tá bem fácil de resolver, porém não tá tão prático, né? Já que esse processador aqui, cara, vai ser complicado de achar. Mas aí, o problema tava no processador. Porém, dando mais uma olhada aqui, antes de fechar a carcaça e terminar os testes, eu acabei de perceber que possivelmente a entrada de rede também tá com problema. Tá vendo? Porém, né, isso aí meio que se corrigiria ou com a placa de Wi-Fi, se ela não tiver com problema, ou com aqueles adaptadores wireless. Talvez a gente consiga resolver esse problema com essas opções. Coloquei, né, no caso a placa de rede de novo, né, que ela tava com aquela marcação lá, achei bem estranho. Ligando aqui, mesma coisa, então não é a placa de rede, a gente pode eliminar. Como eu tinha dito mesmo, possivelmente é processador, é o processador mesmo. Novamente coloquei o processador, né, a gente pode ver ali, ó, processadorzinho, tá aqui, liguei, queda, tá vendo? Então é o processador mesmo, tirando nossas dúvidas aqui finais. Bem, então essa segunda máquina nos levou a 2 possíveis cenários, tá? O cenário na qual a gente investe com um novo processador, beleza? E tenta a sorte para ver se vai ligar, porque por mais que seja o processador, a gente colocando um novo processador, a gente sabe que a questão do processador será resolvida, mas ainda assim teria outras questões. Por exemplo, a gente não sabe se a tela tá 100% boa, né? Como a gente pode perceber nas gravações que fizemos, né, nos testes, a questão do cabo de rede está com problema, então a gente teria que refazer aquela ligação ali, entendeu? Então só o processador não resolveria 100% do problema, e a gente teria que vender uma máquina danificada, né? E talvez o investimento do processador não compensaria, já que um processador desse modelo em si está uma faixa de 30 a 40 reais, então a gente gastaria 100 reais com essa máquina, torcendo para vender ela 100 reais, talvez com um Linux ou coisa do tipo, né? Então a gente não optou por esse investimento, tá? Porém, a gente tem um segundo cenário, que seria reaproveitar as peças dela, que foi o que a gente fez. Porém, a gente também tinha duas opções. Ou a gente tentava vender as peças, né, separadas, ou a máquina com todas as peças juntas, descrevendo que o problema estava no processador. Porém, as peças, a gente não conseguiria ter um retorno tão significativo, tendo em vista que as peças que a gente poderia aproveitar não seriam muitas, né? Tendo em vista que as memórias, apesar de ser duas memórias, são DDR2, uma de 1 GB e outra de 200 MB. Se a gente conseguisse 10 reais nas memórias, seria muita coisa. A placa Wi-Fi seria o mesmo esquema. Por ser DDR2, talvez a gente não conseguisse, tá? Vender ela a um preço significativo, beleza? Não tinha um HD, então não tinha como aproveitar essa peça. A questão do processador, como a gente viu, já estava com problema. A carcaça em si iria variar muito, porque se a gente está tirando todas essas peças, a carcaça logo não valeria muito, tendo em vista por ser antiga também, né? E por fim, a gente também tinha um drive de CD, que era SATA, que a gente conseguiria vender a 15 reais. Só que juntando isso, a gente poderia ou não recuperar o valor investido.
Então o que a gente decidiu fazer? Deixar todas as peças do jeito que tá. Retirou a memória de 256 megas dessa máquina e deixamos só a de 1 GB. E os demais componentes, né? Com exceção do processador que estava queimado, né? Do jeitinho que a máquina estava, a gente conseguiu anunciar ela, né? Descrevendo todo o problema, lógico, que no caso seria o processador e essa questão de rede, né? Que foram os problemas que a gente conseguiu detectar de forma primária. A gente conseguiu anunciar essa máquina e conseguiu vender ao preço de custo. A gente comprou ela R$ 50 e conseguiu vender ela R$ 50 também. No caso, a gente vendeu para um rapaz que está estudando, no caso, robótica dentro do Senai, e ele utilizaria essa máquina para um projeto acadêmico lá dentro. Olha para você ver que bacana, a gente conseguiu, né, o valor investido, né, a gente não teve prejuízo de fato com essa máquina, e ainda a gente ajudou uma pessoa, né, com trabalhos acadêmicos, né. Então a gente conseguiu o valor investido de R$ 50 nessa máquina, porém, essa máquina em si, a gente reteu o processador e a memória RAM. E aqui a gente vendeu o processador dessa máquina no quilo, né? No caso para sucata. E deu 5 gramas, o que deu 1,50. E a memória RAM retida de 256 MB DDR2 a gente conseguiu vender a R$ 5. Ou seja, a gente teve um lucro com essa máquina de 6,50. Realmente foi um pouco decepcionante essa máquina em si, porém a gente sabia que tinha a possibilidade de talvez tirar um pouco mais, porém a gente decidiu não arriscar. Então, vamos para a próxima máquina. Gostaria de fazer algumas observações também, que é o seguinte, esses parafusinhos aqui que costumam vir dentro do notebook com essa marcação azul, né? Os parafusinhos de notebook, você também consegue vender eles se você tiver uma quantidade considerável. Eu não coloquei aqui na questão, porque cada notebook era um parafuso diferente. E acaba que, né, para você vender isso aqui, eu aconselho ter uma quantidade superior a 10, tá bom? Aí você consegue vender em plataformas como Shopee, Enjoei, né, Mercado Livre e por aí vai. Beleza? Uma outra observação também é que o Senai, o próprio Senai mesmo, se você tiver o contato de algum professor lá dentro ou de algum colega que tenha algum professor mais chegado, você consegue vender essas placas para dentro do Senai, né? Que aí você consegue vender justamente para essa questão de automação de projetos e tudo mais. É um ótimo canal aí para quem trabalha com esse ramo de retrocomputação, sabe? Então vamos lá. Esse aqui, para quem acompanhou, né, o primeiro vídeo, sabe que esse aqui eu já tem experiência nenhuma de recuperar o dinheiro, investir. Pra falar a verdade, eu acho que eu vou sair em prejuízo com esse carinha, por quê? Ele não tá ligando, tá? Eu achei que poderia ser a falta do carregador, mas não é. Eu tô com o carregador certo, mas não tá ligando. Isso indica que, no mínimo, o conector de carga dele tá com problema, tá? A tela claramente tá com manchadão aqui, então, ou seja, a tela tá, tipo assim, devidamente inutilizável. E parece que já foi até aberta, tá vendo? Que já perde mais valor, até pra revenda da carcaça. Então, o objetivo aqui é aproveitar ao máximo as peças, entendeu? Fazer mágica com esse dispositivo para tentar recuperar. Vamos lá, vou abrir ele aqui e ver o que a gente pode fazer. Porque eu acho que consertar não tem nem cabimento, né? Mesmo se tivesse, não compensaria. Bem, a gente abriu superficialmente aqui o notebook. Como a gente pode ver, tá sem HD. E para piorar, mesmo se tivesse, seria IDE. Não ia adiantar muita coisa, não. Sem memória RAM, 2 slots DD2, sem memória. Essa aparentemente parece ser a placa de rede dele, para Wi-Fi, né? Não sei se vai ter comércio para ela. E aqui, se não me engano, é o processador, né? Vamos ver se tá pelo menos com o processador aqui. Bem, dissipador dele, né? Acho que a gente até consegue vender, dependendo da situação. Tá bem conservado. Só dar uma limpeza mesmo e anunciar. E aqui o processador dele, né? Vamos dar continuidade aqui para abrir nossa máquina. A gente prosseguiu com o desmonte do computador. A gente abriu todo o computador para tentar aproveitar o máximo das peças. A gente conseguiu aproveitar, né? A gente testou as peças e conseguiu aproveitar teclado, bateria, processador, aquela plaquinha de rede e aquele dissipador e o drive de DVD. Porém, se a gente for parar para tirar todas essas peças, a maioria dessas peças são compatíveis apenas com essa máquina. Então a gente talvez não conseguiria ter um poder de venda tão grande. Então a gente deixou a bateria e o teclado ainda na carcaça com o intuito de vender a carcaça posteriormente. E eu sei que muita gente deve estar pensando por que eu não aproveitei as placas-mãe desses computadores com baixa margem de conversão diretamente no quilo da sucata. E de fato, aqui na minha região está R$ 22 o quilo da placa-mãe. Porém, independente da arquitetura, se é DDR1 ou DDR5, continua sendo R$ 22. E acontece que essas plaquinhas de notebook muitas das vezes não chegam nem a 500 gramas. Então, dependendo da situação, não compensa. E também foge um pouco do intuito da retrocomputação, que é tentar reaproveitar, né, aqueles componentes ou a máquina em si o máximo possível, tá? Antes do descarte, beleza? Então, o que aconteceu? A gente conseguiu vender a carcaça desse notebook, né, por R$ 20, né? Explicando tudo bonitinho na descrição e observações, beleza? Aquele processador a gente conseguiu R$ 10, aquela plaquinha, né, de rede pequenininha a gente conseguiu R$ 5, aquele dissipador a gente também conseguiu mais 5. E aquele drive de DVD, por ser uma arquitetura mais antiga, a gente conseguiu apenas R$ 5 também. Ou seja, com essa máquina a gente conseguiu R$ 45 de retorno, porém a gente investiu 50. Então a gente saiu no saldo negativo de menos R$ 5.
E a gente poderia até ter tentado anunciar o teclado separadamente, a bateria separadamente, e até com um preço bem em conta, né? Bem razoável, que poderia converter esse valor investido facilmente. Mas a questão é a demanda. Por mais que a gente consiga fazer um preço bacana em cima dessa peça, a gente precisa de um comprador que precisa exatamente dessa peça. Então, poderia ficar muito tempo parado, muito tempo em estoque, e poderia também não vender. Então, o que a gente optou em fazer? Fazer dessa maneira, pelo bem do projeto e até mesmo pelo dinheiro circulando, né? Então, vamos para a próxima máquina. Bem, e esse aqui é aquele, né, que apesar de ser antigo, né, você vê um HD IDE que veio dentro dele, 500 megabytes de memória RAM DDR2, essa plaquinha de vídeo de rede aqui bem esquisitinha, mas de modo geral, quando a gente tinha feito o teste nele, ele tinha dado vídeo, porém a tela estava muito fraquinha, então por isso eu trouxe aqui um monitor para a gente testar. A gente fez mais alguns testes, a gente percebeu que o teclado dele também não tá bom, né, mas também já é de se esperar, né, esses aparelhos a gente dificilmente vai vir só com problema. A gente já adaptou um externo aqui, eu acredito que agora dê. A gente ligou a máquina, né? Outra coisa que a gente testou também, sempre que a gente coloca o HD, não liga, tá? Liga e desliga quando a gente coloca o HD. Não sei porquê, mas vamos lá. Vamos apertar F1 para ir para a tela de setup. Aqui em boot, eu acho que esse dispositivo, ele não tem entrada, ele não tem boot por pendrive, cara. Eu vou colocar aqui esse FDD, que costuma ser, mas eu não tenho certeza se vai ser, tá? Vamos ver se vai dar. Vamos ver se agora ele vai ler o pendrive. Leu. Essa é a tela do nosso Linux Mint Live. Bem, acaba que o eLive estava muito pesado para essa máquina, né? Porque, querendo ou não, ela só tinha 500 MB de RAM. O eLive não estava conseguindo nem entrar no modo live. Então a gente teve que apelar pro nosso super-herói, que é o Mini OS, cara. Essa máquina aqui, 500 MB, para ela é ouros, tá? Roda até com menos deixar. Aqui estamos no modo live do Mini OS, tá? Cara, funcionando bacaninha, velho. Bacaninha mesmo, tá? Tirando esse adendo, né? Do teclado e da tela, cara, muito bacaninha, funcionando leve, tá? Leve, leve. Qual que vai ser o nosso próximo passo? Tentar jogar o eLive aqui dentro. Ó, o Mini OS, perdão. O Mini OS aqui dentro, porque não vai ter a necessidade dele ficar iniciando pelo pendrive. Apesar que também é uma ótima opção, a gente consegue vender ele da mesma forma. A gente abriu a máquina, então a gente percebeu que o FDD seria o slot completo, no caso que seria duas entradas USB e uma entrada para cartão. Então a gente teve a ideia de colocar o Mini OS dentro de um cartão de memória, beleza? Um cartão de memória de 16 GB. E a gente teve também que, né, colocar, adicionar um teclado externo. Tendo em vista isso, a gente teve um gasto de mais R$ 20, né? Ou seja, gastamos 50 e investimos mais R$ 20 para o funcionamento da máquina. Porém, a gente conseguiu vender a R$ 100 a máquina, do jeitinho que estava, né? Com toda a descrição bem descrita e observações, a gente conseguiu vender a R$ 100 para um cliente, né, entusiasta Linux, beleza? Lógico que a gente também deu uma limpada por cima do produto, né, que estava bem rabiscado. Quem viu o primeiro vídeo pôde perceber isso, estava bem rabiscado mesmo. Mas a gente conseguiu vender nesse preço e deu um lucro de R$ 30. E a partir dessa máquina as coisas começam a melhorar consideravelmente, tendo em vista que essa máquina aqui, da Positiva, a gente já tinha feito uma avaliação nela, né, aquela avaliação do primeiro vídeo, e tinha dado, tinha usado apenas a tela. E se for realmente só a tela, vai ser bem tranquilo, porque a gente consegue vender ela, tipo assim, como uma máquina, né, normal, porém com esse adendo. Bom, vamos estar fazendo o teste aqui, já conectei o VGA, as conexões já foram todas feitas aqui, né, a gente vai estar dando um ligue. Vamos estar ligando aqui, acendeu as LEDs, não deu queda, ah lá pra você ver, já apareceu lá no monitor, tá vendo? Realmente é só a tela. Vamos ver se essa máquina ela tá com sistema. Se ela tiver tá com sistema, Windows 7 aparentemente. Aparentemente é o Windows 7. Tá com o sistemazinho aqui, né? Tendo tudo certo com essa máquina, eu vou estar fazendo uma autoavaliação sistêmica dela aqui, né? Quanto que ela tem de memória e tudo mais. Mas estando tudo certo com essa máquina, cara, só essa máquina aqui, dependendo, já valeu muito a pena. Muito a pena mesmo, porque gastamos R$ 50 nessa máquina, né? E podemos fazer uma conversão bem considerável. Nossa, aquele barulhinho padrão, cara, raiz do Windows 7. Que saudade. Olhando aqui, né, nas configurações do sistema, a gente pode ver, ó, que é o Windows 7 mesmo, profissional, né? Tem um processador Intel Celeron, com 4 GB de memória RAM, né? Porém, eu acho que pode ser expansível até a 8, tá? No mínimo a 8. Então, se a gente vender só a máquina do jeito que tá, já valeu muito a pena mesmo, né? Bem, como a gente pode ver, é uma máquina DDR3, processador Intel Celeron com 4 GB de RAM. A gente deu uma avaliada melhor na máquina, viu que o que estava, né,
que tinha problema mesmo era só a tela e a bateria que não estava segurando carga, né? No caso da tela, era quase certeza que era a tela, não poderia nem ser o cabo flat, né? Tendo em vista que estava nítido os trincados da tela. A gente ofereceu dois sistemas, o sistema Windows 7, que já veio na máquina, né? E o sistema Windows 10, linguagem única. Ambos os sistemas a gente oferece o pacote Office já instalado e ativado, tá? 360 dias, beleza? Para dar uma agregação de valor maior ao produto, beleza? A gente anunciou e a gente conseguiu vender a R$ 180 para um cliente que optou pelo Windows 10, beleza? Esse cliente não quis dar muitos detalhes do porquê compraria e para que serviria a compra, e a gente também não decidiu insistir. Porém, né, essa aí foi uma das melhores conversões que fizemos, né? Tendo em vista que a gente, né, arcou com 50 e conseguiu voltar a 180, dando um total de 150 de lucro, beleza? Então vamos para a próxima máquina. Bem, estamos aqui, né, com o nosso último notebook, né? Que a gente também tinha acusado a tela, né? Aparentemente só a tela. Porém, essa tela aqui aparentemente tá boa, cara. Tipo assim, visivelmente, né? Aí vem a questão que talvez seja o cabo flat da tela, né? Mas vamos aqui fazer o teste, né? A gente já fez todas as conexões. O interessante desse notebook é que as LEDs são aqui na lateral e uma LEDzinha aqui em cima. Vamos tá fazendo vamos tá ligando ele aqui, né? Acendeu a LED aqui bonitinha, não deu queda. Isso é muito bom, né? Estamos esperando a imagem. Vamos ver. Ixi, será? Ah, não. É porque não tá com o sistema reconhecido, né? Mas aparentemente tá aí, né? O que que a gente vai fazer? Vamos tá jogando o MinOS, né? Nosso super-herói, no modo live aqui nessa máquina para ver se reconhece. A gente queria entender melhor por que que deu no system, né? Mas tá explicado, tá sem HD, né? Isso não é muito bom não, mas a máquina, né, se mostrou que tá funcionando. Isso aí é o essencial, né? Tá sem HD aqui, por isso que tá sem sistema. Ou seja, para tentar vender essa máquina da melhor forma possível, talvez a gente tenha que colocar um HD aqui dentro. Então é isso, a gente espetou nosso pendrive aqui com o MiniOS. Eu até poderia colocar o eLive aqui para vocês conhecerem a distribuição, porém o eLive é um pouquinho chato, ele pede a questão de entrar no modo live dele, não é nada dinâmico comparado ao MiniOS. Então vamos de MiniOS mesmo, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu trago mostrando no eLive, beleza? Eu acredito que por estar sem o SSD a gente não vai precisar entrar nem na BIOS. Então vamos ligar aqui e vamos fazer o teste. Eu acredito, né? Vamos ver. Se não me engano, o que vai pra BIOS é o F2 nessa máquina. Apesar que eu acho que não vai aparecer ele na tela, né? Mas eu acho que é o F2. Aí já foi pro MinOS, tá vendo? Tá sem o HD, então já foi pro pendrive, né? Já poupou um tempo grande aí pra gente fazer os testes. Tá aí, né? Fazendo toda a inicialização, né? Do sistema. Bom, tá aí. Bom, depois do diagnóstico que a gente fizemos, diga de passagem, foi a máquina que a gente mais testou e a gente achou que não seria, porque sempre que aparecia alguma coisinha, a gente resolvia aparecer outra, né? Foi a máquina que a gente mais demandou tempo, tá? Para terminar os testes. Ficou da seguinte forma: a máquina tá sem HD, beleza? Bateria viciada, e o problema na tela que a gente achou que seria originalmente na tela, não é na tela, e sim no cabo flat, beleza? Nas conexões do cabo. Depois que a gente abriu a máquina, apertou bem os parafusos, né? E as conexões que estavam algumas frouxas, a tela voltou a funcionar normalmente, beleza? E também a máquina, depois de um certo tempo, ela desligava sozinha. A gente foi fazendo os nossos testes e a gente percebeu que era a memória RAM que estava em curto. Quando superaquecia, né? Acabava fazendo que o computador desligasse, beleza? Bom, então a máquina ficou da seguinte forma: uma máquina DDR3 com pente dual core, com 2 GB de RAM e sem sistema, tá? Por quê? A gente não decidiu colocar outro pente, não decidiu colocar um HD com sistema, já que aumentaria o custo e eventualmente ia precisar vender mais caro, né? Então a gente decidiu não fazer isso, vendo do jeito que tá. Com essas especificações, deixando bem claro a observação no cabo flat do computador, tendo em vista que, né, que a gente fez a conexão ali, mas porventura pode ser um outro problema, né? A gente conseguiu vender a R$ 150, beleza? Justamente para uma pessoa que visa mais esse computador para edição de planilhas e tudo mais. Conseguiu vender a R$ 150, tendo um lucro de R$ 100 com essa máquina. Bom, então vamos para os computadores agora, já fiz as conexões, né? Vamos estar ligando esse carinha aqui. Olha que bacana, cara. Olha que legal, velho, esse LED aqui, mano. Cara, curti pra caramba, viu? Mas ali já vi um probleminha já na máquina que tá dando os bips, né? Esses bips na maior parte tá muito sujo, também tem que dar uma limpeza. Esses bips geralmente são memória RAM. Então o que vamos fazer? Vamos estar desligando a máquina. Aqui não deu. Desligar direto na fonte aqui mesmo. Vamos ver o que é. A gente abrindo aqui, vamos tirar essa memória.
Ela tá nítida que ela tá mal posicionada pra caramba aqui, hein, cara. Olha, quase saiu sozinha na minha mão. Vou colocar nessa de cima. Opa. Cara, tá muito sujo. Acho que vou ter que dar uma limpeza. Pronto, dei a limpezinha aqui, coloquei melhor. Olha pra você ver a diferença de como tava a memória e de como tá agora. Tava nitidamente, não tava posicionado bem. Deve ser até por isso que descartaram, viu? Deve ter achado que o computador tava com problema só por conta dessa memória. Será, cara? Não tá dando uma ligada agora. Ó, sem o bip. Sem o bip. Vamos ver se vai dar imagem. Vamos ver se vai dar imagem. É, cara, não deu imagem não. Bem, como a gente pode ver, né? Essa máquina não deu vídeo por algum motivo. E, cara, eu nem vou me dar o trabalho de olhar por que não tá dando vídeo. De verdade mesmo. Pra quem não sabe, essas plaquinhas aqui tem os processadores integrados. E não é à toa que ela é bem mais em conta que a maioria das máquinas, das placas, né, no caso. Porque justamente é isso, cara. Quando dá problema é praticamente descarte. Entendeu? Praticamente descarte. Olhando bem superficial aqui, esse conector VGA tá um pouco solto, teria que refazer a solda. Aqui nesse slot da memória RAM de cima aqui, ele tá com alguma coisa empenada ali, ou seja, esse slot é capaz de ter danificado, tá dando para usar o de baixo, né? E ainda corre o risco, cara, de eu mexer em tudo que tem para mexer e ela não dá vídeo, porque essas plaquinhas aqui são terror na minha vida, de verdade mesmo. Eu vou fazer um último teste, talvez que eu vou startar ela, mas eu acredito que só o gabinete, o HD, com o HD da Seagate de 400 GB, só o gabinete e o HD juntamente da fonte, mais essa memóriazinha ali, eu já recuperei o valor investido. Então eu não vou ficar quebrando cabeça com essa plaquinha não, tá? Vou gastar muito recurso para talvez dar certo e talvez não dar. Então as configurações finais dessa máquina são o seguinte. A máquina continuou não dando vídeo, mesmo com alguns testes que a gente fez por fora, né? Que seria botão externo, tentar startar ela com botão externo, tentar resetar ela através do jumper, e mesmo assim não deu vídeo. A gente até poderia ter tentado levar ela para a bancada e achar o problema. Mas, de verdade, não compensa o esforço, o tempo e os recursos que seriam gastos, tá? Essas plaquinhas, geralmente, quando dão problema, geralmente é descarte, beleza? E por mais que a gente encontre o problema e solucione ele, a tendência desse problema voltar é muito grande, entendeu? Então a gente não se sente confortável vendendo uma placa nesses aspectos, beleza? Geralmente eu não gosto de falar mal de tecnologia, mas essas plaquinhas, quando dão problema, são complicadas, né? Mas, de qualquer forma, a gente tinha os outros componentes, né? Que estavam funcionando perfeitamente, que seria a fonte, o gabinete em si, né? Um gabinete muito top com aquela luzinha ali. E também HD, a própria fonte, e se a gente quisesse o speaker também, que estava funcionando bacaninha. Beleza? Então o que a gente decidiu fazer? Para a gente não correr o risco de ficar com muito tempo, com as peças muito tempo paradas, a gente decidiu anunciar o gabinete completo, faltando só a placa-mãe em si, ou seja, o gabinete com fonte e o drive de CD. Né? A gente vendeu esse gabinete a R$ 70. A memória a gente vendeu a R$ 10, que seria uma memória DDR3 de 2 GB, e o HD, que é de 400 GB, a gente vendeu a R$ 20. O speaker a gente tirou e guardou para um outro projetinho nosso aqui. Às vezes aparece alguma plaquinha sem speaker, a gente pode aproveitar. Beleza? Com isso, a gente lucrou R$ 50 com essa máquina. A gente gastou 50, porém a gente faturou R$ 100 com ela, tendo um total de R$ 50 de lucro, mais o speaker nosso que a gente guardou ali. Beleza? Vamos para a próxima máquina. Então vamos lá, né? Essa máquina aqui, uma DDR2, 4 GB de RAM, beleza? Se não me engano é um Celeron que tá aqui dentro. Já tava com esse amassadinho aqui, que a gente tinha visto no primeiro vídeo, e com esse probleminha aqui no USB do painel frontal. A gente já fez as ligações ali, vamos tá inicializando a máquina para ver se ela vai iniciar da melhor forma possível. Ligou aqui, cor bonitinho, vamos ver lá se dá imagem. Vamos ver. Bom, não tinha ligado, né? Não tinha dado vídeo e caiu. A placa desligou. Quando a gente aperta aqui, ó, nada da placa ligar. Eu vou tentar tirar esse cabo daqui, conectar de novo, mas tenho quase certeza que é a fonte, tá? É a fonte. Vou trocar essa fonte aqui para ver o que pode ser. Colocamos mais uma outra fonte aqui, uma fonte um pouco mais antiga, mas a gente tem certeza que ela tá funcionando. Então vamos lá. Ligou ali. Vamos ver se vai dar vídeo. Vamos ver se vamos esperar mais um pouquinho. Não deu vídeo. Por que será? Vamos fazer mais testes aqui nessa máquina. Retiramos a memória para ver se pelo menos o bip vai fazer, né? Ligamos aqui, vamos ver. Tem que pelo menos fazer o bip. Nem o bip fez. Será que é por conta que o speaker não tá bom? A gente fez o teste do arame aqui, ó, na fontezinha.
e a fonte não ligou, né? Então essa fonte realmente está com problema. Agora resta a questão de saber por que não está dando vídeo, né? Eu vou de novo trocar essa fonte aqui, para ver o que pode ser. Sei lá, essa fonte aqui me deu uma duvidada. Quando surge dúvida, eu tenho que chamar minha fiel escudeira, que é essa fontezinha aqui, que eu já remendei ela umas 40 vezes, mas ela continua funcionando perfeitinha. Inclusive, se essa aqui der para fazer isso aí, eu vou fazer isso aí também, viu? Que aqui com nós não tem desperdício, beleza? Essa fontezinha aqui, apesar de não estar muito bonitinha, mas funciona bacaninha e sempre me atende aqui quando eu preciso. Eu tenho mais fonte ali, mas gosto de usar essa aqui porque assim eu não gasto as outras fontes, né? E elas acabam perdendo poder de venda. Então vamos lá, né? Se não pegar com essa aqui, possivelmente o problema tá na placa, ou processador, ou qualquer outra coisa. Vamos ver. Não, né? Coloquei, coloquei o cabo da fonte aqui, aí fica difícil mesmo, barulhão do caramba. Vamos ver se vai dar vídeo lá. Porque a outra fonte, eu me lembrei, me toquei. Eu tinha testado ela em um outro computador e ela também tava dando esse mesmo probleminha. Então pode ser a fonte. Essa aqui eu testei ela ontem, então vamos ver. Mesmo assim não deu vídeo, tá? Não deu nem um bip do computador, deu. Estranho, muito estranho. Decidi tirar o slot do processador, cara. O DVD tá muito sujo, cara. Ainda tá sujo lá dentro, tá vendo? Dei uma boa limpada, mas ainda tá muito sujo. Deve ser por isso que não tá valendo, né? Deve ser por isso que não tá valendo. De qualquer forma, eu já vou dar essa limpeza e já trocar o processador, tá vendo? Já vou botar é o mesmo processador que tava na máquina, né? Vou botar esse aqui, eu sei que esse aqui tá funcionando bonitinho. Esse daqui é um dual core, mas tá com essas marcações aqui, cara. Sei lá por quê, tá ligado? Vou deixar ele separado aqui e depois fazer o teste dele separadamente. De qualquer forma, eu vou limpar aqui e colocar um novo processador. Não vou estar colocando pasta térmica agora, porque eu também não sei se vai funcionar. Mas vamos testar de novo, né? Já troquei o processador. Vamos ver se a gente liga. A luzinha acendeu aqui, ou seja, a fonte já está bem instalada. Ligou. Vamos ver. Nada do bip, cara. Não deu vídeo. De novo. Bem, depois de alguns testes, né, a gente chegou a levar ela para a bancada. A gente pôde detectar 2 capacitores estufados e também, aparentemente, a placa passou por uma outra assistência, né, já foi para manutenção. E esse é o grande problema, porque a gente não sabe o motivo que ela foi parar na manutenção e também, né, a gente não tem a procedência do trabalho da outra pessoa. Então não dá para criar muitas expectativas ou colocar muita esperança. De qualquer forma, a gente não descartou a placa está aqui, para a gente fazer mais alguns outros testes, tentar colocar algum componente usado de uma outra placa para ver se dá certo, né? Mas a gente não levou em conta para venda e faturamento. Tendo em vista isso, o que sobrou para venda foi um gabinete, né, amassado, com aquele probleminha no painel frontal, né, com a fonte queimada, que aquela fonte estava queimada, apesar que a gente vai trazer um vídeo aqui no canal como reaproveitar fontes usadas ou queimadas, fique atento aí, por isso você tem que se inscrever no canal, para estar acompanhando vídeos como esse, beleza? Também um HD de 250 GB, né, e as memórias. Então a gente conseguiu R$ 30 no gabinete, sem a fonte, né, com o drive já, com aquele leve amassado, R$ 30, bem chorado, mas conseguimos R$ 30. A memória DDR2 de 2 GB a gente conseguiu a R$ 10, a de 1 GB não vendeu, né? Acho que essa aí deve ficar um tempinho parada aí. De qualquer forma, a gente vai deixar ela juntamente com a placa, né? Para fazer o teste na própria placa futuramente, né? E o HD a gente conseguiu vender a R$ 15 de 250 GB. Com isso, nosso faturamento foi R$ 55. Tendo um valor investido de 50, a gente lucrou só R$ 5. Mas a gente poderia ter tentado vender a placa para algum local que faz o conserto, é um preço mais em conta. A gente poderia também vender o cooler, né? Mas a gente optou por não fazer isso no momento, porque a gente pretende fazer mais alguns testes, né? Mas, a primeiro momento, seria isso, R$ 5 de lucro com essa máquina, beleza? Agora vamos para a última máquina. Então vamos lá, a última máquina aqui. O que acontece? A fonte dele, como não sei se vocês lembram, no primeiro vídeo está toda ferrada, né? Nem sei se o botão power vai ligar, mas já fiz todas as conexões aqui. Vamos ver, né? Apertar o botão aqui. O botão ainda funciona, né? Acendeu uma LEDzinha aqui bem legal, achei que ia acender. Vamos ver. Deu bip, já deu vídeo já, olha que você vê, que bacana, cara. Aparentemente era só a tela, tá? Ó, só a fonte, perdão. Que vai pedir para me iniciar o Windows normalmente. Mas, de modo geral, tá aí. Funcionando bacaninha. Possivelmente só vai ter que refazer o sistema do HD, né? Mas não tem problema não. Isso aí é bem tranquilo. Tá só com um pentezinho de memória, né? Dependendo da situação, precisa colocar mais algum. Acredito que esse gabinete aqui não dê para vender. Ó, já até inicializou. Vamos ver se dá, se vai entrar no sistema. Mas dependendo da situação aqui,
dá pra gente vender o kit separado do gabinete, já que esse gabinete aqui tá meio fora de questão, né? Então tá aí, no caso, inicializou o sistema aí, né? Ou seja, a maquininha funcionando bacaninha, tá? E a fontezinha também, tá? Às vezes pensa que não deu vídeo, o outro computador deu a fonte, mas aí, fontezinha aqui quebra um galho danado. Beleza? Bem, com isso, ficou da seguinte maneira, né? O gabinete, apesar de estar funcionando, estava em um estado bem complicado. Demos uma limpeza nele, deixamos ele o mais bacana possível, mas ainda assim não vendeu. Mas não tem problema, a gente deixa ele aqui parado aqui, depois a gente joga uma máquina de teste ou coisa do tipo, né? Uma máquina de servidor e talvez a gente consiga dar saída para ele. Porém, nessa conta aqui ele não entrou, beleza? A fonte, inutilizável. Inclusive o drive de CD também não estava bom, né? O botão dele estava enterrado. Talvez dê para reparar, mas a gente não arcou com isso, né? Decidiu não optar por esse reparo, né? Então ficou só a placa-mãe em si e o HD. A gente precisou colocar mais 2 GB nela, né? Ou seja, a gente teve mais um investimento de R$10, uma memória de DDR2 de 2 GB. Ou seja, esse computador, no final das contas, saiu a R$60. Porém, o kitzinho a gente conseguiu vender a R$90. Kitzinho DDR2 com 4 GB de RAM, beleza? Tendo um lucro aí de R$30. Querendo ou não, já é alguma coisa, né? Então vamos às considerações finais. Valeu a pena? Isso depende. Depende da sua expectativa, depende do que você planeja. Por quê? A gente gastou um pouco mais que R$450 com todas essas máquinas, né? Tendo em vista todo o investimento na máquina em si, alguma peça que a gente precisou colocar e a mão de obra. Porém, a gente lucrou R$403,50. Isso pode parecer para alguns muito, para outros poucos. Acontece que a gente demorou um pouco mais de 2 meses e meio para vender todas as peças e todos os computadores. Aí que vem a variável depende, né? Você pode ficar com esse dinheiro o tempo todo parado? Porque acaba que, por mais que a gente vendeu em 2 meses e meio, corre o risco de ficar muito mais tempo, entendeu? Inclusive, eu não recomendo esse tipo de investimento, tá? Eu faço isso com bastante frequência, porém, eu já estou na área há 4 anos, comprando, revendendo, consertando, criando laços e conexões. Então, tipo assim, eu faço isso porque, né, eu acredito que eu tenho uma margem de venda e potencial de vender cada peça um pouco maior. Porém, se você é alguém que simplesmente está olhando esse vídeo por curiosidade, né, ou perguntando o que pode fazer com sua máquina antiga, eu não recomendo você comprar uma máquina para esse tipo de investimento. Se você tiver uma máquina em casa parada, beleza. Aí, né, tudo que entrar é lucro. Mas comprar, não recomendo fazer isso. Porque como vocês podem ter visto no vídeo, né, algumas máquinas não geram lucro. A maioria em si, aí eu tive que fazer uma escolha bem detalhista lá na hora do ferro velho, né, porque tinha outras máquinas lá que possivelmente iriam me gerar prejuízo, assim como uma ou outra gerou, né. Mas, de modo geral é isso. A gente lucrou R$403,50 em 2 meses e meio, com um investimento aproximado de R$450. Então esse é o vídeo, espero de verdade que você tenha gostado, espero de verdade que eu tenha trago para você esse conceito, né, de retrocomputação, reciclagem, que tudo na mão das pessoas certas e de quem atribui valor realmente vale alguma coisa. No mais, eu agradeço de coração quem ficou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para estar engajando, para estar ajudando a gente nessa jornada e até a próxima. Grande abraço.